Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33, Jesus diz assim: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem ferido e, quando o viu, teve piedade dele. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus veio a nós em Jesus e sua presença sempre questionará a maneira como vivemos. Seus preceitos e valores nos fazem entender que fé cristã é algo bem maior que apenas uma religião que possamos praticar em certo dia da semana, seguindo certa liturgia em nosso lugar de culto. A fé cristã pode envolver isso, mas é sobretudo um jeito de viver, um jeito que envolve nossas prioridades e a nossa agenda. Não há fé cristã sem vida cristã. E não há vida cristã sem atitudes cristãs. A fé cristã envolve o que sabemos, nossos conceitos, mas se concretiza mesmo pelo modo como nós agimos. Por isso, quando certo mestre da lei perguntou a Jesus qual seria o maior de todos os mandamentos, a resposta do mestre acabou na estrada entre Jerusalém e Jericó. E Jesus expôs a vida e as atitudes de um sacerdote, de um escriba e de um samaritano. O sacerdote e o escriba eram legítimos representantes da elite religiosa da época de Jesus. E o samaritano? O samaritano não era nada aos olhos deles. Mas eram as atitudes do samaritano a resposta certa para a pergunta feita pelo religioso judeu a Jesus. Era ele que estava cumprindo o mandamento. Ele parou para servir. Não porque estivesse desocupado, mas porque era importante. O sacerdote e o escriba reagiram de maneira completamente oposta. Estavam ocupados demais. Suas agendas não cabiam ninguém além de si mesmos. Não foram capazes sequer de agir com amor. Mas certamente conheciam muito bem o mandamento do amor. Jesus nos mandou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Uma das evidências de que estamos fazendo isso é se servirmos as outras pessoas. Pois no reino de Deus as pessoas servem, porque o rei deste reino veio a nós para servir. Ele mesmo nos falou isso em Mateus 20, versículo 18. Meus irmãos, se nós não temos tempo para servir, onde está o reino de Deus em nossa vida? Devemos ter cuidado para que, nos dizendo cristãos, não vivermos como quem ignora Cristo. Uma vida egoísta e individualista, apenas preocupada com aquilo que se pode ganhar, sempre fazendo contas. Isso não pode ser chamada de uma vida cristã. Poucos ensinos de Jesus são tão enfáticos quanto o ensino a respeito do servir. Ele tomou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos. E então declarou: Vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre? Realmente eu sou. Pois bem, se sendo Senhor e Mestre de vocês, eu lavei os seus pés, vocês têm o dever de lavar os pés uns dos outros. Isso está registrado em João, capítulo 13, versículos 13 e 14. Meus queridos, nós temos obedecido esse ensino de Jesus? Em nosso tempo, há tempo para servir o nosso próximo? Se não, onde está o reino de Deus em nossa vida? O samaritano teve piedade, não porque sentiu pena, mas porque parou, dedicou tempo e serviu. Agir como ele agiu não é um dom, mas é uma questão de escolha. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.